E a Folha informa o seguinte, abro aspas, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, conversaram com o ministro Gilmar Mendes, do STF, sobre as propostas em tramitação no parlamento para ressuscitar a prisão após condenação em segunda instância. Fecho aspas. O ministro apoia a ideia, já abraçada por Alcolumbre, de atualização do artigo 312 do Código de Processo Penal para que a prisão seja permitida depois da condenação em segunda instância em casos de crimes graves e violentos, por exemplo. Segundo a coluna social do jornal, aspas, o clima no Congresso, no entanto, está acirrado e a pressão por mudanças na lei que permitam a volta pura e simples da prisão em segunda instância para todos os réus, sem exceções, tem prevalecido nos debates. Fecho aspas. Quer dizer, o Gilmar Mendes já está querendo, que as pessoas do Poder Legislativo legislem conforme a vontade dele, Gilmar Mendes. Ele está lá se metendo na atribuição dos parlamentares, dando os seus pitacos para blindar provavelmente os políticos. Porque se você reservar a prisão só para crimes violentos, o desvio de dinheiro público não vai entrar nisso. Então a gente viu, antes da decisão do plenário sobre a prisão em segunda instância, o Toffoli fazer um teatrinho lá de mandar uma proposta para o Congresso Nacional sobre a prescrição, para acabar com a prescrição de crimes, quer dizer, aquela demora toda que faz o sujeito não ser condenado pelo crime que cometeu. Só que, o que acontece? O caso não se aplicaria àqueles políticos que já estavam encalacrados com a justiça. Então, houve a decisão de veto da prisão em segunda instância e esses políticos foram soltos. E aí qualquer outra decisão e tal, já aqueles que eles queriam livrar já estarão livrados. E agora vem o Gilmar Mendes para tentar garantir que esse pessoal, essa banda podre da política, continue livre, para que essas medidas de iniciativa, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, não faça com que os políticos acabem sofrendo as consequências dessa prisão após condenação em segunda instância. Então, Augusto Nunes, a atuação do Gilmar Mendes é sempre para piorar as medidas desejadas pela população. Ele não faz um gesto aí que pareça decente, aos olhos de quem efetivamente torce para que o país se torne menos primitivo, mais civilizado, menos clemente com criminosos, sempre. É o seguinte, eu me sinto um pouco nauseado ou bastante quando eu leio jornalistas dizendo, não, peraí, o sujeito não é violento, para que prender? Um corrupto, tira o dinheiro dele. Então é o seguinte, o que eles defendem? Esses jornalistas e esses juízes ou advogados, o Gilmar Mendes não é juiz coisa nenhuma, é um advogado que foi nomeado pelo FHC para uma vaga no Supremo. Então você imagina o seguinte, o sujeito rouba pra burro, como esses empreiteiros aí, gasta muito, tem um vidaço e tal, aí ele tem as suas tramóias descobertas e ele é condenado ao seguinte, devolve o dinheiro, então ele passa a ter uma vida igual a nossa, de classe média, que nunca tivemos nem teremos uma vida de príncipe porque não roubamos. E isso é justo? Quer dizer, quem faz e quem usa esse tipo de argumento é muito cínico. O crime tem de ser castigado, pena é castigo também, pena não é só regeneração. Se não fosse castigo, por todos, eu apresento um caso que resolve essa questão. Por todas as estatísticas, o chamado criminoso passional não reincide, nunca. Ele não volta a matar. Se a prisão é para regenerar o criminoso, não precisa prender, ele não vai matar outra vez. Mas claro que tem que ser preso, porque cometeu um crime e merece castigo. Simples assim. E o Davi Alcolumbre tem trabalhado nos bastidores para unificar com a Câmara uma proposta de prisão após condenação em segunda instância. Lembrando, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, então querendo unificar aquela proposta do Senado com a da Câmara. E ele afirmou o seguinte, abro aspas, a importância do tema exige de nós, senadores e deputados, um debate amplo. Trabalhamos pela construção e aperfeiçoamento de uma proposta comum entre as duas casas, fecho aspas. Quando vem com toda essa conversa mole, a gente sabe que o desejo, a vontade ali por trás é justamente
abrandar a regra que a população brasileira está querendo que o Congresso Nacional aprove. Aliás, falando nisso, o antagonista publicou agora há pouco que ouviu de um líder de esquerda que a proposta de retomar a prisão de condenados em segunda instância não anda mais rápido também em razão do seguinte motivo: Centrão e oposição não querem que a matéria seja encarada como uma pauta bolsonarista e, por isso, trabalham para construir um texto a partir do qual possam aprová-lo e dizer que, mais uma vez, houve uma construção do parlamento em torno de um tema importante. Só que o que parece, Zé Maria Trindade, é que esse pessoal não está querendo uma construção, mas está querendo uma desconstrução do texto original dessa PEC de prisão em segunda instância. Olha, Felipe, na semana passada eu dei esse panorama de exatamente o que está acontecendo agora, né? Da tendência. A aprovação posterior na Comissão de Constituição e Justiça, até com a margem folgada, não significa a maioria do Congresso Nacional, não está ali a representação do Congresso na Comissão de Constituição e Justiça. Há, sim, essa resistência forte da esquerda e dos partidos do Centrão. São os dois lados que têm na fila aí de condenações nomes considerados importantes. Ontem, o Renan Calheiros disse lá claramente, numa conversa de roda de senadores, de que o político não teme a prisão depois da segunda instância, da condenação em segunda instância, porque o político tem uma só instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma meia-verdade, porque os políticos de agora têm foro privilegiado e têm uma só instância. É o Supremo e pronto, foi condenado pelo Supremo, acabou. Não tem como apelar de jeito nenhum. É o que aconteceu no caso dos políticos do mensalão. Só o seguinte, os que estão na fila são ex-políticos e futuramente são os atuais políticos. E esses é que estão aí futucando por fora para evitar esta execução da pena, porque a não prisão depois da condenação em segunda instância é uma tentativa de evitar a execução da pena. Então isso já está colocado. Reforçou no Congresso Nacional esta resistência a emendas à Constituição, porque alguns ministros, pelo menos 3, entre eles o presidente Dias Toffoli, que abriu a sessão falando sobre esta história da cláusula pétrea, e Gilmar Mendes e o Marco Aurélio falando em cláusula pétrea, esse é o argumento de quem não quer aprovar o assunto. E aí, os dois lados, Câmara e Senado, partiram para outra opção, e esta opção é emendar o Código de Processo Penal em 3 pontos, né? Principalmente alargar a possibilidade de prisão preventiva e reconceituar exatamente o que é o transitado em julgado. Enrolação, isso é para não dizer que é contra a proposta que ganhou o apoio popular e para dizer que estão fazendo alguma coisa. Enrolação, chance zero de se aprovar qualquer coisa nesse sentido durante esse ano. O ano já acabou para o Congresso Nacional. O calendário deles é diferente do calendário nosso de cada dia. Tudo bem, eles esse ano não aprovam. Agora, como eu digo, eu vou repetir sempre e paro por aí e trato de outros assuntos. O Congresso fará o que o povo quiser. O povo tem que exigir isso aí, vai ter a chance de exigir já no começo do ano que vem. Tudo bem. Agora, o que eles querem? Eles não querem fazer isso e ficam com essa conversa mole de inconstitucional, isso, cláusula pétrea, tudo bobagem. Num artigo muito claro, o ex-presidente do Supremo, Sidney Sanches, explicou que na época do período que ele fez parte do Supremo era assim mesmo, condenava logo lá depois da segunda instância e ponto final, e que se eles fizeram isso é porque é constitucional. De 2016 até agora também foi assim e era constitucional. O Gilmar Mendes fez um longo voto em 2016 para provar que é constitucional. Esse negócio de cláusula pétrea. Então o Congresso, quando a água chega à cintura, ele, para ser gentil, ele começa a nadar. Eu vou lembrar sempre, em 1961, para resolver a crise criada pela renúncia do Jânio e pelo veto dos ministros militares ao vice-presidente João Goulart, foi criado em uma semana o parlamentarismo. E o presidencialismo era cláusula pétrea.
Isso aí eles dão um jeito. É o povo pressionar. Porque quando começa o Centrão a dizer que não aprova por isso. Não aprova porque são bandidos que vão ser vítimas disso. Assim, eles vão mais cedo para a cadeia. Essa é a razão. Só para complementar, Felipe, houve mesmo uma conversa entre os presidentes da Câmara e o ministro Gilmar Mendes, e eu chamo a atenção de que o ministro Gilmar Mendes está com vários pedidos de impeachment no Senado Federal. A conversa privada entre o presidente do Senado e o ministro que está sendo ameaçado aí de processo de impeachment, para mim, já é um sinal de falta de ética. Pois é, vamos acompanhar aí se a população brasileira vai conseguir pressionar os parlamentares, pressão pacífica, claro, manifestação de desejo, são essas pessoas que são assaltadas no caminho do trabalho, de casa para o trabalho, na ida, na volta, pessoas que não têm todos aqueles seguranças pagos com dinheiro público, como tem várias autoridades que acabam decidindo como serão as regras desse país. Então é preciso, sim, que haja uma manifestação pacífica pela prisão em segunda instância constantemente, porque eles estão querendo adiar e estão querendo desconstruir o texto para blindar os políticos. Então são pessoas que são investigadas, que têm medo de ir para a cadeia e que por isso querem que, se volte a norma, elas não se apliquem a eles. Então é preciso ficar de olho nessa gente. A gente vai para... Fala, Augusto. Não, tem intervalo? Sim, pode falar. É só o seguinte, é rápido, eu acabo de receber um recado. Um juiz de primeira instância condenou há pouco tempo um grande traficante, há poucos dias, um grande traficante do PCC. O delinquente e o advogado saíram rindo, porque eles sabem que os juízes de primeira instância estão algemados por essa lei. Eles condenam e o sujeito reage como quem sabe que vai ficar fora. Então até o PCC é beneficiário disso aí que o Supremo fez.